Boa noite a todos. Eu sou a Marli, juntamente com a Marina, com a Marlene, o Pedro Silva, o Pedro Henrique e a Thalia. Formamos o grupo 5 e vamos apresentar o trabalho Arenização no Sudoeste do Rio Grande do Sul. Análise das causas e soluções para a recuperação das áreas degradadas. Esse trabalho ele foi proposto pela disciplina de manejo, uso e recuperação de áreas degradadas, para que pudéssemos discutir e propor soluções para o problema da arenização. O trabalho, então, ele é relativo à gênese dos areais no sudoeste do Rio Grande do Sul e a análise temporal do uso do solo, a dinâmica de ablação e formas associadas, evolução dos areais e atuação dos projetos e propostas para a recuperação dessas áreas degradadas. Com o problema acentuado na região sudoeste do Rio Grande do Sul, a arenização ela vai trazer prejuízos econômicos, sociais e ambientais para esses municípios atingidos. Desse modo, nós procuramos abordar o assunto visando identificar as causas da arenização e apresentar soluções para recuperar essas áreas degradadas. Buscar, então, na recuperação dessas áreas degradadas, alternativas de fácil execução, baixo custo e efetivamente profícuas no controle dos processos de arenização é o nosso objetivo. Mas, então, o que vai ser a arenização? Esse termo, arenização, ele foi proposto pela Dirce Suertegaray em 1987. Era para caracterizar o fenômeno da degradação e da perda da produtividade que ocorre nos solos aqui da região do oeste do Rio Grande do Sul. A Dirce, ela é uma geógrafa, ela é natural de Quaraí, da região sudoeste, né, que é arenizada, e na tese de doutorado dela, ela apresentou esse conceito de arenização. Então, segundo a autora, a arenização consiste no processo de retrabalhamento de depósitos arenosos pouco ou não consolidados, que causa nessas áreas atingidas uma dificuldade da vegetação se fixar, devido à mobilidade dos sedimentos dessas partículas arenosas pela ação dos ventos e das chuvas. Os areais que vão se formar são as formas mais evidentes, vai ser como a gente vai poder identificar o processo de arenização na área. Esse conceito da Dirce, ele vai desmistificar a ideia que se tinha antes que aquela região era arenizada, como até então era defendido, porque ela fala que a arenização não vai indicar um clima árido ou semiárido, ela vai indicar uma área de degradação que está relacionada a clima úmido, ao contrário do que ocorre na desertificação, que ocorre em locais de clima árido e semiárido. Portanto, os processos de arenização, eles vão precisar fundamentalmente de abundância de água e não falta dela, como ocorre nos desertos. Outro ponto que a autora ela vai destacar é que a arenização nessa região não vai alterar o clima, não alterou o clima para árido ou semiárido. Ele vai continuar úmido, o que vai descaracterizar, mais um ponto para descaracterizar essa desertificação que era defendida no passado. E como que ocorre esses areais, como que é a formação dos areais? Essas áreas, né, nessas áreas vai ocorrer a substituição da cobertura vegetal natural pela areia, em razão da exposição do substrato arenítico, que é característico do neossolo quartzarênico. Nesses areais, a gênese vai estar na origem natural, que pode ser intensificada pela ação antrópica. Esse vai ser outro ponto que a Suertegaray ela defende, porque a origem da arenização é natural, enquanto que na desertificação tem muita ação antrópica envolvida. Nos areais, na arenização, a ação antrópica, a ação humana, ela vai acelerar o processo, mas ele não inicia da ação humana. E vão ser fatores determinantes nesse processo: a fragilidade do solo, a declividade do terreno e o manejo inadequado, como o pisoteio do gado
e o maquinário pesado nessas áreas que tem um solo extremamente frágil, um solo arenoso que não consegue suportar esse tipo de manejo. Bom, ainda dentro do processo de formação dos areais, então, estão relacionados à dinâmica hídrica e eólica. Alguns estudos indicam que os areais eles resultam inicialmente de processos hídricos. Outro fator importante que influencia é a topografia favorável, com as baixas altitudes e as declividades. Então, permitem em uma primeira fase a formação de ravinas e vossorocas, assim como demonstra as duas figuras abaixo, tá? Que se encontram no município de São Francisco de Assis. Então, devido à ação do vento, que é a erosão eólica, atua sobre essas areias em todas as direções. A área de depósito aumenta, originando um areal, o que promove, então, a perda de nutrientes, a mobilização dos sedimentos, que dificultam a continuidade da pedogênese e da fixação da vegetação. Portanto, são solos pobres em matéria orgânica. Não são indicados para agricultura intensiva comercial, pois pode acarretar em processos de degradação de solo, formando os areizais, o que são locais onde deve-se fazer a recuperação das áreas degradadas. Bom, então, como evitar esses processos de degradação? Com observações da qualidade do mesmo que pode ser feita, então, avaliando constantemente as propriedades físicas, químicas e biológicas, então, fazendo a análise desse local, né, constantemente. Observando também sempre a diversidade biológica dos seres vivos que se encontram naquele ambiente e a abundância de número de organismos, né? Se houver, então, pouca abundância de seres vivos, deve-se pensar em plantas de cobertura. Bom, a caracterização dos locais onde eles se encontram, né, fica na região sudoeste do Rio Grande do Sul, e eles focados, então, na campanha gaúcha, nos municípios de Alegrete, Cacequi, Itaqui, Manuel Viana, Quaraí e São Francisco de Assis. Então, esses municípios apresentam, então, alguns processos de arenização e grandes áreas de areizais. A área total, então, desses areais no Rio Grande do Sul, 3,67 quilômetros quadrados, representando, então, 0,26 de toda a região sudeste. Ela se enquadra no bioma do Pampa, tendo a vegetação campestre. O solo, então, possui característica arenosa, caracterizando como neossolo quartzarênico, que são solos novos, pouco desenvolvidos, muito frágeis e altamente suscetíveis à erosão hídrica e quando expostos à erosão eólica, que são, então, um dos principais influenciadores, né, dos processos de arenização. O relevo, então, ele é suave, ondulado e com áreas planas. O clima, então, ele é subtropical úmido, com invernos frios e verões quentes, né? A precipitação anual, em média, de 1.400 a 1.700 milímetros, distribuídas no outono, no inverno e na primavera, podendo ocorrer chuvas torrenciais. O uso da terra se caracteriza, então, por pecuária e cultivo de culturas anuais. Bom, alguns dados, no caso, um pouco mais recentes, né? A gente consegue ver como que se encontra hoje esses espaços arenizados. Um estudo da SEMA, mais precisamente do DBio, que é o Departamento de Biodiversidade, eles fizeram um levantamento ano passado em que eles conseguiram
mapear e atualizar o banco de dados deles quanto às áreas que estão em processo de arenização. Processo esse que pode ser em médio, em baixo ou em alto grau. Então, eles chegaram à conclusão de que atualmente nós temos aí em torno de 7 mil hectares de áreas nessa situação, ou seja, áreas em processo de arenização. Isso aí equivale a mais ou menos 9.700 campos de futebol. Então, só para a gente ter uma ideia da magnitude de área que se refere a isso. Então, nessas figuras acima, a gente tem ali as manchas, né, distribuídas na área sudoeste, em que representam essas áreas que estão em processo de arenização. Na figura abaixo, à esquerda, a gente pode ter uma ideia de como que ocorre inicialmente essa mancha, né? Então, ali a gente tem um, digamos, estágio inicial desse processo de arenização. E que com o tempo, né, pegando toda aquela influência de processos erosivos, sejam eles hídricos, eólicos, essa área ela tende a aumentar. E com certeza isso também vai ter uma taxa no caso, aumenta um pouco mais rápido se tiver alguma ação do homem, né? Se tiver ali uma intervenção antropogênica. E daí, essa mancha, essa área arenizada, ela vai tomando proporções cada vez maiores, que é o que a gente pode ver um pouco na figura à direita. Bom, e aí faço uma pergunta, né? Areais, eles são espaços naturalmente degradados, né? Alguns autores, então, afirmam que, considerando a sua gênese, né, o seu processo de formação, naturalmente eles não são espaços degradados, né? Eles estão ali submetidos a processos erosivos, naturais, e se constituem, no caso, espaços com aquelas características. A degradação, ela vem depois, ela vem a posteriori, a partir do momento que tem alguma intervenção do homem, alguma intervenção antropogênica, né? Então, o uso que é feito desses espaços no presente tende a degradá-los. E daí se constitui uma área arenizada degradada, né? Intervenção antropogênica, ela pode ser, por exemplo, uma ação direta, ou seja, extração de areia, né? Então, diretamente o homem vai ali e, no caso, retira a areia. Então, está tendo alguma ação direta ali. Aquilo, dependendo do modo que se faz, dependendo dos tipos de controle, no caso, impactos ambientais, isso pode favorecer o processo de arenização. E nós temos também algumas ações indiretas, como, por exemplo, agricultura, pecuária, né, que já foi dito anteriormente. São ações que vão criar intermediariamente algum mecanismo que vá favorecer o processo de arenização. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse exemplo da origem natural, digamos assim, e quando há alguma intervenção antropogênica. Na figura acima, a gente tem uma área que é com substrato arenítico exposto, né, que foi decorrente de todo esse processo de gênese, e que gerou essa área que é um areal. É uma área que ela não teve, até então, intervenção antropogênica, ela não teve interferência do homem ali. Então, digamos que é uma área que está em seu estado natural. Abaixo, a gente tem essa área quando ela sofre algum tipo de intervenção. Naquele caso ali, extração de areia. O que acontece ali? Primeiramente, removeu-se a camada superior de areia, né? E daí, logo abaixo, tem-se uma camada de argila, que a gente sabe que ela é bem impermeável. Então, com isso, com toda a questão de chuvas e precipitação, vai haver uma saturação acima desse solo. Então, com isso,
isso vai favorecer o escoamento superficial, ou seja, isso vai favorecer a variável, o parâmetro que contribui para a formação desses areais, né? E ali ainda, eles utilizaram uma técnica para poder tentar conter esse escoamento, né? Que seria essas barreiras de pneus, que não são técnicas adequadas, né? Então, ou seja, ali a gente tem uma intervenção antropogênica, que não teve alguma... que eles não utilizaram técnicas adequadas para conter toda aquela questão de impactos ambientais, e o que eles, na verdade, fizeram ali foi favorecer o processo de arenização, porque aumentou-se o escoamento superficial. Para reverter todo esse processo que o colega Pedro falou, o primeiro passo deve se fazer é a adubação verde, ou plantas de cobertura, ou ainda o mesmo nome de plantas de serviço. E o que significa isso? Consiste na utilização de plantas em rotação, sucessão ou consorciação com as culturas econômicas, semi-incorporando ao solo ou deixando elas na superfície, visando a proteção superficial do solo, bem como a manutenção e a melhoria do solo. Eventualmente, parte das plantas utilizadas como adubo verdes podem ter outras destinações, como, por exemplo, produção de sementes, fibras, alimentação animal, verde, fenada ou ensilada. Calegari et al., 1993. Então, quais são os benefícios de plantas de cobertura? São infinitos. Os principais: a redução da erosão do solo, aumento da atividade biológica do solo, a diminuição das doenças e dos insetos pragas, a supressão das plantas daninhas, que o melhor herbicida do solo para o solo é as plantas de cobertura, a melhoria dos rendimentos em culturas subsequentes, conservando a umidade do solo e melhora muito a estrutura do solo. São infinitos os benefícios de plantas de cobertura no solo. A biodiversidade de plantas vezes a biodiversidade microbiana. Quanto mais diferente, quanto mais mix de plantas tiver no espaço, mais rico esse solo será, devido que nas raízes, ao redor das raízes e entre o solo, há a rizosfera. O que significa a rizosfera? É o campo de influência da raiz, que durante o crescimento das plantas, ela libera exudatos radiculares, que são aminoácidos, carboidratos e vitaminas e proteínas, que alimentam a biodiversidade microbiana, é o alimento da microbiota. Então, quanto maior a biodiversidade de plantas, maior será a biodiversidade microbiana. E isso é muito bom para o solo, que vai aumentar mais matéria orgânica e infinitas possibilidades de melhoramento. Os objetivos são a proteção do solo, melhorar a atividade biológica do solo, melhorar a fertilidade do solo, aumentar o teor de matéria orgânica no solo, aumentar a estabilidade dos agregados no solo e aumentar a estruturação desse solo. Esses são os objetivos da adubação verde. Algumas características que essas plantas têm que ter para até um melhor trabalho com o RAD. Elas devem ter um crescimento rápido, uma grande produção de massa verde, como podemos ver nas fotos. Ela deve fechar logo, como ali temos areais, ela deve logo vedar para não ter mais escoamento de nutrientes.
essas plantas devem ser resistentes ao ataque de pragas e doenças e não deve ser hospedeiro e deve repelir os insetos. As sementes devem ser baratas e de alto teor germinativo. E o sistema radicular deve ser agressivo e volumoso, para logo poder recuperar essas áreas degradadas. Então, pessoal, dando continuidade aí às funções da adubação verde e também as características do que deve ser preconizado nas recuperações das áreas degradadas, a gente precisa também ter em mente que, através dessa utilização dessas plantas de serviço, nós vamos conseguir manter a elevada capacidade de infiltração de água no solo, que é um elemento chave aí para a manutenção da vida, tanto da parte vegetal quanto da parte biológica deste solo, tá bem? Uma coisa muito importante da manutenção de plantas de cobertura e, consequentemente, manutenção da palhada, principalmente em solos arenosos, que é o caso aí do caso de estudo aí que a gente está debatendo, né, é atenuar as oscilações térmicas, ou seja, aí na figura ilustrativa a gente consegue ver a diferença entre um solo nu e um solo coberto, praticamente 25 graus, quando a gente tem um sistema de implantação com coberturas vegetais plenas, vamos dizer assim, ou seja, mantendo totalmente o solo coberto. E isso aí, principalmente num solo arenoso, vai conseguir ter uma atenuação, uma manutenção aí de condições boas, também, do mesmo exemplo anterior, tanto da matéria viva vegetal, quanto da vida do solo, falando biologicamente. Tá bem? Pode passar. Então, como a gente está falando aí sobre esses benefícios e as funções, ela também tem a capacidade, que é o caso do nosso estudo aí, de recuperar as áreas degradadas, reduzir as populações das invasoras. Aqui, esse aspecto, essa vantagem, ela não é propriamente uma desvantagem no caso de recuperação de áreas degradadas, porque toda a matéria verde que conseguir ser instalada ali, ela é benéfica, mas com o passar dos anos, se a gente conseguir utilizar essa área recuperada para uma função comercial, aí sim ela seria muito importante, matéria verde, reduzir as plantas daninhas e criar condições ambientais favoráveis ao incremento da vida do solo, que a gente tem comentado nessa parte agronômica, vamos dizer assim. Vamos comentar um pouquinho agora sobre as espécies que poderão ser utilizadas na questão do RAD, né? Então, espécies que são de fácil crescimento, com um poder germinativo bem assíduo, que foi o que a colega falou anteriormente, geralmente, não que somente essas, mas geralmente as gramíneas de inverno, elas são muito utilizadas. Tanto a aveia, centeio, azevém são importantes alternativas para, então, proporcionar essa rápida cobertura, né, e a produção de fitomassa abundante e uma boa relação CN, que também é muito importante aí na questão dessa troca de nutrientes, tá bem? E, com certeza, a rusticidade pela fácil produção de sementes. Bom, então tá falando um pouquinho sobre a azevém, ilustrando aí um pouco já da parte, a parte vegetativa do lado esquerdo e do lado direito já a parte de florescimento do azevém. Ele é tradicionalmente utilizado
como pastagem de inverno, principalmente na região sul do Rio Grande do Sul, o que abrange também o sudoeste do Rio Grande do Sul, que é o nosso estudo de caso. Então, ele necessita de um manejo bastante cuidadoso na questão da dessecação e o correto intervalo entre o manejo e a implantação da próxima cultura de grãos. Que isso aí muitas vezes não é observado. Então, a cultura do azevém, ela muitas vezes ela significa ser planta daninha numa cultura subsequente. Como, no nosso caso, né, no início do projeto de recuperação de uma área degradada, isso não é preconizado, então o azevém, ele encaixa muito bem nessa situação aí, porque a gente necessariamente não tem uma preconização de você estar controlando 100% esse azevém que vai prejudicar a cultura que possa vir, né? Então, aqui, nesse slide, ele fala muito essa questão, né? E a gente, no nosso projeto, não precisa, pelo menos, primeiramente, se preocupar tanto com isso. E ela tem uma boa capacidade de reagregar o solo, ou seja, a parte física, né, a parte daquela estrutura, principalmente em solos arenosos, o azevém, ela faz uma certa liga, vamos falar assim de uma maneira um pouco mais grosseira, que vai melhorar a estrutura e conferir uma importante resistência à erosão, que é basicamente o que a gente quer evitar num primeiro momento em áreas degradadas. Pode passar, colega. A ervilhaca, ela é uma espécie que tem proporcionado rendimentos quando a gente fala de milho, né? Então é um slide conferindo assim a questão de rotação de culturas, mas ela é uma, digamos assim, uma espécie que ela é muito utilizada, principalmente em consórcio com outras, e muito rústica, que faz com que possa ser utilizado nas áreas degradadas. Pode passar, colega? E como eu acabei de dizer, então, um método muito utilizado em sistemas de produção e que também pode ser utilizado para ter essa diversidade tanto de raízes no solo, tanto de biodiversidade de micro-organismos, é o sistema que planta, que faz a semeadura em consórcio, como está ilustrando aqui a aveia ervilhaca e centeia ervilhaca. Então, esses consórcios, eles têm proporcionado incremento em produção de fitomassa e de sementes. Então, devido à maior sanidade, especialmente em anos com elevada precipitação. Então, por exemplo, um ano aí que e ali foi passado, né, quantos milímetros se tem por ano de chuva, esse consórcio, ele atenua, ou seja, vai ter menos impacto na erosão quando tiver uma elevada precipitação, porque, logicamente, vai ter diferentes fitomassas, diferentes características e mais abundantes. Com certeza, o sistema ele vai ser menos degradado quando tiver uma chuva intensa. Tá bem, pessoal? Pode passar. A vantagem, então, através de uma foto, vocês podem perceber e conseguir diagnosticar de uma maneira visual a vantagem de você ter várias espécies ali naquele microecossistema, vamos chamar assim, e como isso pode ser benéfico na questão de não prejudicar quando tiver uma erosão eólica ou quando tiver uma erosão hídrica, por exemplo. Tá bem, pessoal? Pode passar. Aqui, então, mera ilustração, né, de como seria um nabo, uma aveia. Nabo, ele, em sistemas de recuperação de áreas degradadas, ele não seria muito interessante na questão de palhado, porque ele se decompõe muito rápido, mas na questão de raiz pivotante, melhorar esse sistema radicular, ele até poderia ser interessante. Porém, a gente preconiza utilizar outras espécies, como, por exemplo, do lado direito, o centeio e a ervilhaca. Pode passar. Aqui, então, um exemplo de centeio e nabo. Pode passar.
Agora passar a palavra para a colega. Então, dando sequência à questão da área das recuperações do PRAD, de uma área degradada por areais, a gente precisa primeiramente levar em consideração que quando se faz uma recuperação ambiental de uma área com essa fragilidade, o custo desse processo é muito elevado. Então, sempre se preconiza trabalhar com alternativas que, então, tragam um melhoramento, uma recuperação efetiva para essa área, mas também integre junto com isso a questão econômica, né? Então, ela tem que, no momento que se trabalha, se pensa em reestruturar esse solo, em se restabelecer essas condições de uso dessa área, e se visa no futuro o retorno econômico também, não se deixando de lado a questão econômica, né, mas se deixando ela para um futuro, uma viabilidade de retorno para pelo menos parte do custo implantado e tido para fazer a recuperação dessa área, né. Então, hoje no mercado, existem 3 técnicas principais que são utilizadas para fazer a recuperação dessas áreas, tá? A primeira delas, e mais levantada, é a implantação de gramíneas, né? Todos os tipos possíveis de gramíneas aí, e o que seria consorciado com questão econômica dela, viria na sequência a implantação de animais para pastoreio. A segunda técnica mais utilizada seria a introdução de árvores frutíferas, né, em consórcio justamente com essas gramíneas. E, na sequência, uma terceira alternativa seria o reflorestamento com espécies exóticas, né. A problemática, então, da primeira opção é que ela apresenta um bom desenvolvimento até o segundo mês. A partir daí, ela começa a ter um desenvolvimento mais lento e a degradação do solo acaba sendo aumentada e aumentando justamente pelo caso do pisoteio dos animais, né? Quando se introduz animais em uma área, automaticamente o pisoteio deles acaba fragilizando esse solo e pela questão de esse solo, dessa área já ter uma degradação, por causa da formação dos areiais, a introdução dos animais acaba sendo um ponto muito negativo. Então, acaba-se que a opção de introdução de gramíneas apenas não é um bom método de recuperação de área. A problemática da segunda opção é que as plantas, as frutíferas, elas precisam de um solo com uma boa qualidade, uma boa fertilidade, para poder, então, ter a sua formação e o seu desenvolvimento adequado e poder atingir, então, o seu pico de produção, que no caso, seria a questão econômica, né, da colheita desse material. Como o solo é muito frágil e ele é muito pobre em nutrientes, acaba-se que não tem, a partir do segundo ano, esse resultado positivo dessas frutíferas. Então, somado à questão que geralmente os areais eles ocorrem em locais onde a ocorrência de ventos é muito forte, ele acaba também danificando a questão estrutural da planta, o que também vincula mais o problema e acaba que essa técnica não acaba não tendo um resultado positivo na recuperação. Sobrando, então, a terceira opção, que é a opção, então, apresentada com melhor desenvolvimento e melhor retorno econômico, que é o florestamento dessas áreas com espécies exóticas. Existem 3 espécies exóticas que são mais utilizadas aí no Brasil, que é o pinus, o eucalipto e a acácia negra, né? Pelos estudos que eu li, pesquisei, o eucalipto é a que tem o melhor resultado, porque ele tem uma capacidade de rebrote melhor, ele tem uma adaptação melhor aos nossos solos, ele tem uma capacidade acaba dispensando os custos, né, de replantio dessas áreas, então ele tem algumas vantagens ecológicas de repor a cobertura vegetal em um curto espaço de tempo, né, sem alguns riscos iminentes à movimentação do solo.
E justamente o florestamento com espécies florestais, elas também ajudam na questão das chuvas, né? Então, a partir do momento que tu tem uma precipitação pluvial intensa, a vegetação arbórea, ela absorve o maior impacto das partículas das gotas, né? E acaba que essa água escorre pelos troncos e infiltra lentamente no solo. E ajuda, então, a formar parte da serrapilheira, e isso acaba diminuindo o impacto da gota d'água no solo e, consequentemente, diminui a questão da erosão pluvial, ajudando, então, aos poucos, ir recuperando esse solo, né? Então, a gente tem algumas das espécies que eu citei, né? À esquerda, o eucalipto, à direita, os exemplares de acácia negra. Então, com tudo isso, a gente conclui que a problemática da arenização no Nordeste do Rio Grande, no Sudeste, perdão, do Rio Grande do Sul, a melhor opção é o florestamento com espécies exóticas, porque elas consorciam a cobertura vegetal da área rápida, de forma rápida, eficiente e de boa adaptação a todos os tipos de climas, e no futuro ela tem um retorno econômico para o proprietário, né? Então, e ainda permite a cobertura rasteira do solo com espécies de gramíneas, né? Então, que uma não interfere na produção na reprodução e desenvolvimento da outra, né? Podendo, então, assim, ter uma boa recuperação dos espaços degradados e reincorporação ao processo produtivo, que é o objetivo da recuperação dessas áreas, né? Então, o eucalipto, justamente como eu citei antes, ele é uma espécie florestal implantada em um dos estudos e é fundamental por causa da sua facilidade de implantação ao meio e rápido crescimento, que fornece, então, uma boa proteção ao solo e possibilita, então, o seu aproveitamento econômico da madeira gerada. Justamente em comparação à acácia e ao pinus, que eles acabam tendo alguns custos a mais, né, por causa da questão de necessidade de reimplantação, de colocação de mudas. O eucalipto, ele tem uma melhor desenvoltura quanto a isso, ele tem uma cobertura mais rápida. As outras espécies, como, por exemplo, o pinus, ela tem um desenvolvimento muito mais lento, então ele acaba demorando muitos mais anos para atingir uma cobertura florestal que efetivamente causaria uma proteção ao solo e ajudaria nessa recuperação dessa área, né? Então, qualquer uma dessas três espécies, elas vão ter um resultado positivo na questão do PRAD. Mas estudos apontam que o eucalipto é a melhor opção por ter várias vantagens ecológicas e econômicas. E agora, finalizando, sobre a preservação dos solos. O principal objetivo desse trabalho é a preservação do solo. E isso se dá com o adubo verde, com o adubo orgânico, que por longo período ele vai aumentar a matéria orgânica, a CTC também aumentará e vai ter mais nutrientes no solo, vai reestruturar esse solo, vai colocar vida no solo, vai melhorar o ecossistema e equilibrando ele novamente, essa área degradada. Então, deve-se lembrar sempre a preservação desses solos, sempre deve-se cuidar da preservação deles. E era isso, muito obrigada.